Durante a semana, todos os jovens ali nos enviaram pelo WhatsApp as perguntas, referente ao nosso tema de hoje, uma geração atual, problemas e propósitos. Amém? Então, você aí que enviou a sua pergunta aí para nós, pode ser que ela seja feita aqui nessa tarde. Caso não dê tempo de fazer todas, porque foram muitas, os jovens estão assim bastante curiosos com determinados assuntos, nós vamos responder ali, você não ficará sem resposta. Nós vamos enviar ali pelo WhatsApp mesmo, ou se você quiser chegar até nós pessoalmente, nós iremos esclarecer e até mesmo orar por você. Amém? Então, vamos dar início ao nosso... Eu vou sentar aqui mesmo. Ao nosso papo reto. E, primeiramente, eu quero chamar uma mulher muito linda, a pastora Ana Cláudia. Receba com alegria, com palmas. Ela é uberlandense, formada pelo Seminário Carisma em Belo Horizonte, bacharel em Teologia pela FAECAD, pastora da nossa igreja, Batista do Amor. Fique à vontade, pastora. Viu a sua fotinha? Que chique que esses meninos colocaram? Super jovem. Quero chamar também um pastor muito amado por nós, ali sempre receptivo ao nosso convite, nosso pastor Silas Fernandes, é de Cianorte, ele é psicólogo, professor de teologia, pastor sênior da Igreja Evangélica Monte Hebron. Fique à vontade, pastor Silas, desde já nós agradecemos. Queremos chamar também esse pastor que eu, assim, acho lindo, o pastor Douglas Panta, Belo Horizontino, bacharel em Teologia, pela FAECAD, pela Sul-Americana, e pastor e supervisor do IBA Jovem. E queremos chamar também um pastor top, pastor Gênison Fernandes, trimariense, bacharel em Direito, empresário, pastor e supervisor da Rede do Amor e outra, amante de um bom churrasco. Ai, Deus. Cadê? Alguém me ajude aqui com os microfones? Tem um aqui. Vamos colocar mais um? Vamos lá, que facilita aqui o nosso papo reto. E vamos começar, então. Para quem vai a primeira pergunta? Para ela. A Esté está aprendendo com a senhora. Então, vai para a nossa pastora Ana. E um jovem nos enviou assim. Alguns jovens possuem dificuldades de relacionamento e, por isso, decidem se isolar e viver na solidão. Como o jovem pode vencer tal barreira? Tá ligado? Tá. A graça e a paz. Amém, jovens? Amém, IBA Jovem? Eita! Então, viver isolado. Eu acredito que a primeira coisa a se fazer é vencer isso no Senhor. E você buscar ajuda. Porque o reino de Deus, vejam bem, o reino de Deus consiste em pessoas. Então, não é propósito, nós estamos na conferência que o tema é propósito. Não é propósito de Deus que você viva isolado. Então, é importante você abrir o seu coração e buscar a ajuda e pensar por que você quer viver isolado. Por que você está querendo se isolar das pessoas? Tentar buscar aí a fonte desse isolamento. E você só vai conseguir com a ajuda do seu líder, com a ajuda do seu pastor, que no caso é o pastor Douglas, que cuida da IBA Jovem, mas temos também nosso pastor sênior, o pastor Ricardo. Então, é importante você buscar ajuda. Por que esse sentimento de querer viver isolado?
E tem que ter muito cuidado com o isolamento, porque o isolamento nos leva a fazer coisas ou termos sentimentos que, na verdade, não são próprios de pessoas que têm um caráter cristão. Amém? E quando nós falamos de propósito, e eu quero deixar aqui bem claro, não é propósito de Deus que você vive isoladamente. E se nós temos o reino de Deus em nós, e o reino de Deus consiste em pessoas, é propósito de Deus que nós levemos o reino dele a outras pessoas, para o próximo. Mas se você vive de forma isolada, como você vai atingir esse propósito? Como você vai realizar esse propósito? Então, você realmente precisa romper com isso. Amém? Mas estamos aqui para ajudá-lo. Nós não estamos aqui para condenar. Estamos aqui para te ajudar a vencer os seus limites, a romper aí com os seus pensamentos, questionamentos e te levar a enxergar o porquê você quer viver isoladamente. E novamente eu falo, não é propósito de Deus que você, jovem, viva isolado. O isolamento, ele traz consequências. E parece até ser um castigo. Verdade. Vocês já prestaram atenção que aqueles crimes, os piores crimes, eles, quem faz, né, quem comete os piores crimes que existem, o que acontece? Eles ficam isolados. Então, você não está mais debaixo de castigo, você não está mais debaixo de lei, você está debaixo da graça, do amor, da liberdade em Cristo. Amém? Então, não viva de forma isolada. Vem viver no meio do povo de Deus, no meio dos outros jovens, que você vai ser mais feliz. Amém? Glória a Deus. E a próxima pergunta, então, vai para o pastor Silas. E fizeram assim: sou cristão e solteiro, mas não consigo parar de pensar em sexo. Como vencer esse problema? Boa tarde a todos, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos aqui. Gente, primeiro a gente precisa entender o contexto que nós estamos, tá? Nós nunca vivemos uma sociedade tão erotizada como ela tem sido hoje. Tanto autores da sociologia, antropologia, psicologia têm chamado esse momento atual como o momento mais hedonista que a civilização já passou. Por incrível que pareça, nós tivemos alguns séculos passados o hedonismo bem em evidência, mas este aqui, por causa da facilidade com que o prazer ele é buscado, tá? Seja em qualquer área, seja na questão de vícios, seja na questão até de automutilação, ou seja na questão erótica. Tá? Segundo ponto, nesse aspecto nós precisamos entender que somos carne. Tá? Deus colocou esse dispositivo em nós. Ok? Agora, se é um dispositivo que Deus colocou, nós precisamos ter maturidade para lidar com ele. E não adianta você achar que é forte, porque o homem mais forte do mundo caiu aí, que foi Sansão. Então, ninguém é forte nessa área. Quem é forte é Deus em nós. E isso faz toda a diferença. Então, não é você ficar lá fazendo mantra gospel, né? Eu não vou pecar, mas não ter uma vida de oração, não ter uma vida de comunhão e não ter uma vida de adoração. São as três bases que vai fortalecer a minha vida e a sua vida com Deus. Tá? Então, não adianta também vir aquela coisa idiota, acho que eu falei uma vez aqui, né? Você vai entrar no site pornográfico, mas antes você ora. Senhor, se não for da tua vontade, que caia a rede da CTBC, né? Não vai acontecer isso, tá? Porque Deus não vai fazer a rede do CTBC cair. Por quê? Porque Deus quer trabalhar com princípios e propósitos na minha vida e na sua vida. Então, primeiro eu tenho um princípio, que é uma vida cristã. E eu parto para sustentar ou fortalecer essa vida. Segundo, eu tenho um propósito. Esse meu propósito é alvo. Então, qual que é o meu alvo? Paulo fala que o nosso alvo deveria chegarmos à maturidade de Cristo. Tá? Paulo vai trabalhar muito uma palavra, né, que eu acho que eu já citei também, que é a palavra ergenomai, no grego. Que significa você se permitir ser trabalhar de dentro para fora, não de fora para dentro. Tá? De fora para dentro
é castração e não dá certo. Não, nunca mais vou fazer, nunca mais vou fazer. Vai fazer sim. Vai porque a carne é fraca. Tá? Então, o que você tem que dizer? De dentro para fora. Mas como é que eu vou fortalecer de dentro para fora? Primeiro, eu tenho que ter um método. E a palavra de Deus é o nosso método. Então, eu vou ler essa palavra. Eu vou meditar nessa palavra. Nós não lemos a palavra. Nós temos caixinha de promessa. Tá? Nós temos versículo gospel que está no Facebook. Mas nós não lemos a palavra, de pegar a palavra, sentar, desligar todas as redes sociais e dizer, eu vou ler agora Filipenses, eu vou ler Salmos, eu vou ler Provérbios. Nós não lemos. Tá? Nós temos uma vida religiosa muito longe daquilo que foi a realidade dos nossos antepassados, infelizmente. Okay? Por isso que as igrejas nunca estiveram tão cheias de pessoas vazias. Então, nós precisamos entender isso. Nesse método, tem que me levar a uma metanoia. Tá? Essa metanoia, eu tenho que ter uma mudança de mente. Isso só vai acontecer através de uma base. Tá? Tanto para a psicologia, não adianta o cara chegar... Eu sou psicólogo há 31 anos. Tá? Não adianta a pessoa chegar lá, doutor, eu quero uma mudança. Ok, o que nós vamos fazer? Não adianta a gente trabalhar e a pessoa não colocar em prática. Ou até aqueles insights que ela tem, puxa, é isso aqui. Então, essa metanoia significa você colocar as questões em prática. Veja só, Deus nos chamou para sermos diferentes, não esquisito. Tá? Tem um monte de crente esquisito dentro da igreja, tá? Com triunfalismo idiota. Deus vai, eu vou vencer o pecado. Não vai, é Cristo em nós, é isso, Ele vai vencer por nós, nele somos nova criatura, nele por Ele são todas as coisas. Tá? Essa metanoia, aí sim me leva a uma metamorfose, que é aquele resultado final. De repente, todo aquele desejo, todo aquele libido, que é natural no ser humano, principalmente, começa a ser naturalmente controlado. É aquela coisa que de repente você fala, caramba, faz uma semana que eu não peco. Caramba, eu estou até esquecendo o pecado. Sim, porque é a metamorfose. Você chega àquela maturidade cristã que Paulo sempre vai falar. Tá? Então, essa maturidade, ela é diária. Eu sempre falo assim, e Paulo vai falar isso aos filipenses, nós precisamos trabalhar, a palavra gnomai, nós precisamos trazer a existência, todos os dias, emer tu gnon, todos os dias, a santidade ou a salvação. Tá? Paulo fala assim, trabalhar pela salvação. Mas eu já não sou salvo. O que Paulo está falando ali é o processo de santidade. E esse processo de santidade não é esse triunfalismo barato, né? Diga que você está salvo, diga que você vai pisar na cabeça da serpente, a serpente está lá fora dando risada. Eu te pego lá na esquina, danado. Por quê? Porque é simplesmente uma decoração. Agora, se você fala com autoridade, aí a coisa é diferente. Exatamente. Quando você tem aquela convicção, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, e eu sei quais são os propósitos que eu tenho para a minha vida. E aí eu atinjo o propósito que Deus estabeleceu. Aí sim eu posso dizer, literalmente, porque a palavra pecado no grego, na martia, então eu não estou em pecado, não estou mais errando o alvo. Tá? Eu estou literalmente acertando o alvo, o propósito que Deus tem para a minha vida. Amém? E falando de propósito, eu pergunto para o pastor Douglas, como saber se estamos alinhados com o propósito de Deus? Poxa, legal. Como saber se eu estou alinhado ao propósito de Deus? Para saber isso, primeiro, eu tenho que saber qual que é o meu propósito. Porque eu nunca vou ter condições de saber se eu estou realmente alinhado, se eu nem sei qual é o propósito. Né? E quando nós, talvez, tentamos discernir de Deus, né? Pai, qual é o meu propósito? Eu acho que uma coisa legal para a gente pensar nesse sentido é analisar aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Por exemplo, se você pega uma pessoa que está arrumando a sua mala para ir para uma praia, o que ela coloca na mala? Né? Ela coloca ali uma roupa de banho, um protetor solar, um boné, um chinelo. Da mesma forma, se uma pessoa está preparando para ir para um local de neve, para ir para Bariloche, por exemplo, ela vai arrumar a mala dela de acordo com aquele destino. Ela vai colocar ali um casaco, um cachecol, uma roupa de frio, uma bota. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo que temos na nossa mala revela o nosso destino. Para onde que nós estamos indo? E essa é a grande pergunta para nós refletirmos hoje. O que é que Deus tem colocado na sua mala? O que é que Deus tem colocado na sua vida? Certamente aquilo que Ele depositou em você, por graça, está te preparando para seguir um trajeto, para chegar a algum lugar. Então, a partir do momento que eu descubro o meu propósito, para que eu nasci, o que Deus colocou na minha vida,
dons, talentos, habilidades, vocações, aí eu começo a ter condições de ver se eu estou alinhado com o propósito de Deus para a minha vida ou não. Esse é o segundo passo. Eu não, apesar de não ser do ramo, não entender muito, mas eu imagino que um construtor civil, na hora que vai erguer uma casa, erguer um muro talvez, ele utiliza um instrumento chamado prumo. Para quê? Para ver se o muro, a parede já está realmente alinhada. Então ele coloca o prumo em cima para ver se em cima está alinhado com a base. E na vida cristã não é diferente, nós também temos um prumo que se chama Bíblia Sagrada. A Bíblia é o prumo da vida cristã. Se você quiser saber se você está realmente alinhado com o propósito de Deus, eu preciso da Bíblia, mas não só da Bíblia, eu preciso também de uma vida de oração. Uma vez perguntaram para o teólogo W. Tozer, né, o que é mais importante, uma vida de oração ou uma vida de leitura bíblica? Aí ele respondeu com uma outra pergunta, né? O que é mais importante para um passarinho, a asa da direita ou da esquerda? Ou seja, não tem como. Tanto a vida de oração quanto a palavra de Deus, elas são prumos que vão definir se nós estamos alinhados com a base, e a base é Cristo, ou não. Se a gente está bem longe desse alinhamento, ou se a gente está cada vez mais perto. Eu creio que essa é a principal maneira de você descobrir se você está alinhado ou não. Bíblia e vida de oração. Pastor Gênison, veio assim, olha. Por qual motivo grande parte da nossa juventude tem dificuldade em entender que se eventualmente errar, pecar, o Senhor, ele é poderoso para perdoar? Amém. Entendeu? Graça e paz. Que pergunta, hein? Não é? Bem, nós precisamos entender que o Senhor, muitas vezes, Ele espera que nós, na nossa caminhada, nós venhamos a reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. É Ele que governa nas nossas vidas, já foi falado aqui. Mas, queridos, muitas vezes nós nos comparamos com pessoas que não têm um princípio bíblico. E nós olhamos para uma pessoa e falamos assim, nossa, mas essa pessoa, entre aspas, peca muito mais do que eu, e parece que as coisas na vida dela parece que acontecem, parece que dão certo, e a gente começa a fazer uma série de comparações, como foi colocado aqui pelo pastor Douglas. Tudo passa pelo propósito. Primeira coisa, nós temos que saber que o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, ele foi definitivo. Lá o autor dos Hebreus vai dizer, no capítulo de número 10, que foi, de fato, uma vez por todas. Então, foi consumado ali na cruz do Calvário. E que para o Senhor não existe pecadinho e nem pecadão. Mas é necessário que nós tenhamos mudanças de atitude. Paulo vai dizer lá em Romanos que nós precisamos renovar a nossa mente. Quando nós temos, então, a nossa mente renovada, nós vamos entender que quando nós erramos o alvo, o pecado é isso, é errar o alvo, não é nós cometermos com já intencional, como foi colocado aqui pelo pastor Silas. Eu vou entrar no site pornográfico, não é isso. Isso aí já é um pecado intencional. Então, um pecado na vida do cristão, ele tem que ser, um erro. E quando isso acontece, nós nos arrependemos. E nós sabemos que todas as vezes que nós nos arrependemos, não um remorso, é diferente, mas quando nós nos arrependemos e nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, Ele nos perdoa de todos os pecados, não apenas de alguns, mas de todos. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande a julgar principalmente pecado moral. Nós achamos que o pecado moral é o pior dos pecados. Esse fez isso, esse fez aquilo, esse matou, esse adulterou. E para Jesus, para o Senhor, não existe diferença. Se nós nos achegarmos a Ele, se nós pedirmos perdão, Ele nos perdoa. E a Bíblia diz que Ele perdoa e não se lembra mais. Ele lança no mar do esquecimento. Então, nós não temos que ter esse sentimento no nosso coração, essa dificuldade no nosso coração. Agora, eu devolvo também uma pergunta para vocês. Será que, de fato, temos tido arrependimento ou remorso? Porque se nós tivermos arrependimento, nós entendemos que o Senhor nos perdoou, foi definitivo e nós continuamos seguindo a nossa vida. Mas se nós tivermos remorso, nós seremos movidos simplesmente
pela circunstância e pela emoção. E aí nós, fatalmente, faremos tudo de novo. E muitas vezes nós teremos dificuldade, então, em entender: será que o Senhor tem de fato me perdoado ou não? Mas lembre-se, o Senhor nos perdoa sempre e está consumado. Até o pecado que você vai errar mês que vem já está perdoado. Ano que vem está perdoado. Amém? Paulo vai usar a palavra poiné, que é uma palavra no grego que significa coisa maldita. Era a única palavra que o sacerdote usava para dizer: não, isso aqui não serve nem para estar aqui nos átrios, joga lá para fora. Aquela oferta que era trazida, o sacerdote, ele ia dizer: essa serve, essa não serve. A palavra poiné significa não serve nem para estar aqui, joga para fora. E quando Paulo fala do pecado sexual, ele usa a palavra thanatos no grego, que significa aquela pessoa, é o zubim gospel, não. É aquela pessoa que morreu, mas não sabe que está morta. Então, é uma pessoa que morreu para os seus sonhos. Tá? Ou seja, morreu para os projetos de Deus. Por isso que Jesus, ele só usa a palavra necros, morte, para Lázaro, mas para todas as outras pessoas, falam: o problema de vocês é que vocês morreram para os seus sonhos. Thanatos, vocês morreram para os seus sonhos. Então, quando a gente fala de morte para os sonhos, ou dessa morte espiritual que Paulo vai trabalhar, infelizmente, nós, principalmente nós ocidentais, temos uma mentalidade: não, está dizendo que eu vou morrer, mas eu cometi o pecado, ufa, não morri. Não, você morreu sim, você que não sabe, você morreu para os projetos de Deus. Tá? É interessante que nós precisamos ter essa consciência de quem nós somos em Cristo. Por que eu estou cometendo imoralidade sexual? Por quê? Aquilo que o pastor Silas falou: as igrejas estão cheias de pessoas vazias. O seu apetite sexual, na verdade, ele está aí batendo, está gritando, porque a sua fome, na verdade, não é sexual, não é uma fome de sexo, mas é fome de Deus. É fome de Deus. Gente, não é engraçado que às vezes a gente tem fome, fala assim: estou com fome, mas não sei o que eu quero comer. Com quantos já aconteceram isso? Estou com fome, mas não sei o que eu quero comer. Eu descobri o que nós queremos comer quando nós não estamos com fome e não sabemos o que é. Nós estamos com fome e queremos comer a presença de Deus. É o nosso espírito que está anelando pelo Senhor, que está anelando em parar para orar. Então, todas as vezes que você achar que o seu corpo está pedindo por sexo, não é isso. Ele está clamando pela presença de Deus. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos santos, porque já fomos justificados e lavados no sangue de Jesus. Eu sei que justiça é diferente de santidade, mas quem tem a consciência de que foi justificado, ele vive em santidade. Amém, jovens? Concordam aí? Amém? Então, a gente precisa ter essa consciência. Olha, querido jovem, você é uma pedra preciosa, preciosíssima. E o que é ser santo? É ser separado. Ser separado. Aonde que nós encontramos pedras? Quando você precisa de uma pedra para segurar um papel, alguma coisa, onde você procura? Você vai na terra. Não é verdade? As pedras comuns, elas estão na terra, na lama, estão sujas. Você tem que pegar a pedra, lavar ela. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí o que acontece? Você é um diamante. Pode até ser que você foi ali imerso naquela podridão, naquela sujeira. Mas o Senhor Jesus, Ele te resgata de lá. Já te resgatou, aliás. E se você é pedra preciosa, é fácil lavar uma pedra preciosa. A sujeira não fica muito grudada em pedras preciosas. Colocou debaixo, a sujeira já sai. Colocou debaixo da água, a sujeira escorre, sai com facilidade. Então, tenha essa consciência, que você, no sangue de Jesus,
você pode viver em santidade. E se você pecar, se você escorregar, saiba que o Senhor, Ele já te perdoou na cruz. Mas é necessário você tomar uma posição. E olha, veja bem, qual que é o contrário de santo? Santo não é separado? Então, o santo, ele é incomum. E o contrário de comum é comum. Se você pratica as coisas daqueles que são comuns, fazem ou praticam, então, que diferença que há entre você e aqueles que são comuns? Você é incomum, você é diferente, você é separado, você é santo e não precisa viver na lama. Amém? Você é pedra preciosa, jovem. Você é um diamante. Amém? Glória a Deus. Deise, só fazer um comentário aqui também. Eu me converti aos 24 anos de idade. Então, eu não nasci num lar cristão, não fui ensinado sobre nada disso. E eu fazia tudo aquilo que um jovem, que nós achamos hoje normal fazer. Pode até ser normal, mas não é natural. E eu vivia da forma que todos os jovens desse mundo que não tem Jesus viviam. Mas é tão interessante, eu dou meu testemunho, geralmente no encontro, numa ministração que tem lá. Às vezes você pode ficar se perguntando, não sei nem se tem uma pergunta relacionada a isso, mas só para complementar, né, aquilo que a pastora está falando. Às vezes a gente olha para o pecado sexual e a pessoa que muitas vezes vive esse pecado, ele tenta de várias formas. Ele faz o mantra, como o pastor Silas falou, né, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou pecar. E queridos, não adianta. Você tem que queimar as pontes com o passado. Você tem que concluir seu passado. Só dessa forma você vai conseguir viver uma vida de santidade. Eu me lembro que quando eu tive no encontro com Deus, eu tinha, naquela época, nós não tínhamos internet como nós temos hoje. Hoje você pega o seu celular e a pessoa que quer ver pornografia facilmente vê. Naquela época tinha fita VHS, eu tinha coleção de Playboy na minha casa. Um menino começou com eu lembro que o meu primeiro salário foi para assinar a revista Playboy. E eu me envolvi desde muito cedo com pornografia, com essas coisas. E para eu me libertar de tudo isso, eu tive que queimar as pontes do passado. Eu peguei revista, peguei fitas, eu peguei tudo que eu tinha na minha casa e coloquei fogo em tudo aquilo. E de lá para cá, o que eu tenho feito? Sempre buscado me alimentar da presença do Senhor. Às vezes, a tentação vem, a tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Mas quando a tentação vem, eu tenho que estar forte espiritualmente, eu tenho que estar lendo a palavra de Deus. Por isso que, como o pastor Silas falou aqui, por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque quando nós conhecemos, nós conseguimos vencer. Então, é através da palavra, é através das nossas práticas diárias espirituais que nós vamos conseguir vencer. E muitos jovens, hoje em dia, têm dificuldade, e está muito relacionado, sabe, na área sexual, vícios em geral, drogas, está muito relacionado uma coisa com a outra. Então, nós precisamos entender, conclua o seu passado, tira tudo que te liga a essas coisas, conclua, e continue a se alimentar espiritual. Como a pastora falou, não há diferença entre pecadinho e pecadão, mas as consequências são terríveis do pecado sexual. O pastor Silas tem que fazer um casamento daqui a pouco, né, pastor? O horário já. Mas tem tantas perguntas. Mas será que dava rapidinho aqui uma pergunta de um jovem ou uma jovem, não sei, que diz assim: assim que o senhor responder, o senhor está liberado, a gente já agradece. Cresci ouvindo muitas críticas e palavras negativas, e por isso tenho complexo de inferioridade. Como posso vencer esse problema? Bom,
primeiro complexo de inferioridade, ele nasce nos 3 anos de idade, mais ou menos. Então, os pais têm que tomar muito cuidado a partir dos 3 anos, porque é quando a criança começa a pegar os seus limites, ou começa a tentar interagir com o contexto que ela está, e muitas vezes, não faça isso, mas você é um chato, viu, João? Você é um chato, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, vai passando uma mensagem codificada. Eu sou um chato? Peraí, eu sou um chato? Depois, tem uma segunda fase que é dos 9 anos até os 10 anos, quando ele começa já a pegar algumas maturações no corpo, tá? E aí, às vezes, principalmente o menino, né? E hoje é pior, gente, porque os hormônios do crescimento estão em tudo, né? Tá nos animais, nas plantas que nós comemos. Então, você vai ter meninas com 8 a 9 anos de idade com o corpo de uma menina de quase 14, 15 anos de idade. Tá? Então, essa maturação física não acompanha a maturação psicológica. Tá, ok? Então, isso sofre porque, queira ou não queira, nós vivemos numa sociedade estética. Aí essa sociedade estética faz você ver o outro e não ver a si mesmo. Bom, para encurtar, no meio que nós estamos, que é o meio que é a palavra de Deus, nós precisamos entender o seguinte: não é o que eu penso que eu sou, mas é o que Deus pensa que eu sou. É o que Deus sabe que eu sou. O complexo de inferioridade, não adianta você ficar nesse sentimento de autocomiseração. Ai de mim, tadinho de mim, que você não vai nunca ser curado. É aquele momento que você tem que parar o seguinte: peraí, quem que eu sou em Cristo Jesus? É isso que tem que fazer a transformação total. A partir desse momento que eu começo a entender quem eu sou em Cristo Jesus, eu começo a tomar um posicionamento. Tá? Não existe pessoas iguais e nós precisamos vencer. Eu comecei a falar com 7 anos de idade, gente. Eu sou gago. Você já me viu gaguejando em sala de aula? Tem dia que atendo o telefone, não dá nem para passar troca. Adivinha quem está falando, né? Só um parêntese. Eu não sei se eu já contei uma vez, um cara em Campo Grande me ligou: pastor, o senhor se lembra de mim? E ele conversando, eu não lembrei, aí ele falou assim: o senhor quase me matou. Eu falei: ué, como assim? No batismo, o senhor me mergulhou, fiquei eu te bababá. Foi o cara mais original que brincou com a minha gagueira até hoje. Então, assim, todos nós temos dificuldades, todos nós temos limitações de um ponto ou de outro. Só que a partir do momento que eu entendi quem eu era em Cristo Jesus, eu passei a vencer essa barreira. Tá? Eu gaguejo de vez em quando, mas não estou nem aí. Tá? Hoje virou charme. Tá? Porque quase passando 70, quase, brincadeira, fica charme. Né? Mas assim, então você tem que lidar com isso. Alguns macetes rapidinho, gente. Primeiro, todo sentimento de autocomiseração, ele nasce de pressões psicológicas. Então você tem que dizer: peraí, por que eu estou com vergonha? Por que eu estou sentando lá no final? Por que os jovens estão se interagindo e eu estou no meu cantinho? Não, você tem que sair da tua área de conforto. Se você não sair da sua área de conforto, você não é curado. Aquela mulher de hemorragia não ficou na janela, psiu, Jesus, psiu. Ela saiu da área de conforto e foi lá tocar em Jesus. Tá? Bartimeu, quando Jesus fala: o que você quer? Um cão guia. Não, Bartimeu sabia o que ele queria, entendeu? Bartimeu, eu quero ser curado, eu quero ser visto, entendeu? Então, nós precisamos entender quem nós somos e sairmos da nossa área de conforto. A partir do momento que você sai da sua área de conforto, você começa a interagir com você mesmo. Por quê? Porque você começa a dizer: pô, peraí, eu não preciso ter isso, eu não preciso ter aquilo, e eu começo nessa caminhada. A terapia diz que toda pessoa com sentimento, né, de autocomiseração ou autoestima baixa é fruto de agressões psíquicas vividas nesse trajeto humano. Ok, eu até consigo entender isso como psicólogo, mas a partir do momento que eu creio que eu sou uma nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás, então eu tenho que entender também que a minha mentalidade em Cristo Jesus mudou. Então eu posso pedir essa cura: Senhor, eu tenho um problema de autocomiseração. Eu tenho problema de autoestima baixa. O Senhor me ajuda aí, o Senhor me cura. A cura, amado, não é assim, da noite para o dia, você tchan, tchan, chega aqui na igreja, vem aqui na frente dançar, né? Tchan, tchan, estou curada. Não. É um processo que às vezes nem você mesmo percebe, mas as pessoas vão perceber. Ok? E para finalizar, amados, nós precisamos entender o seguinte: nessa caminhada com Deus, o diabo, ele é um pescador. Tá? E quem aqui é pescador sabe, você não vai pescar com a isca errada. Tá? O diabo sabe como pescar cada um de nós aqui.
Então, o diabo, se você não tem problema na área sexual, mas tem problema na área da mentira, então o diabo vai colocar situações para você ter que mentir. Tá? Então, o diabo, ele não é besta. Com 31 anos de psicólogo, às vezes entra um paciente, na maneira como ele entra, como ele senta, eu já tenho uma leitura não verbal, eu tenho uma probabilidade de certeza, e muitas vezes eu acerto, qual que é a crise existencial dele. Agora, imagina o diabo que observa o homem há 6.000 anos. Esse cara aí, o fraco é esse. Então, ele vai atacar nas situações certas. E é isso que nós precisamos entender. Se o diabo perceber que você tem um problema de autocomiseração, o pastor vai passar por você no telefone, não vai te ver. O pastor nem olhou para mim, aquela igreja, o pastor é metido, nem olha para mim. Aquela pastora, então, né? Então, assim, o diabo vai fazer tudo. O pessoal está fazendo chamada na igreja, fulano, ciclano, e o teu nome não vai estar lá. Já vai apagar o teu nome, entendeu? Nem me chamou. Então, eu sou Aí começa aquela síndrome do Zé Mané. Eu sou um Zé Mané, eu não sou nada. Então, gente, nós precisamos entender isso. O Islã está criando xiitas. E as igrejas estão criando os xaitas. As pessoas chatas, os xaatas, né? As pessoas chatas porque não querem ser curadas, porque não querem sair dessa área de conforto. Então, eu acho e eu creio que a gente precisa entender o seguinte: bom, eu preciso tomar posicionamento. Amado, não existe pílula de santidade. Vem um anjinho batendo asinho. Toma essa pílula hoje de manhã para você ser santo hoje. É posicionamento. Então, se você quer entender e viver com propósito, então você tem que entender qual que é o propósito que Deus colocou para a tua vida. E não é autocomiseração. Você é único. Deus me criou e Deus te criou. Nós somos únicos. Não existe dois pastores Silas Gaguinho. É um, você conhece, eu conheço um em Curitiba, eu chamo Silas do meio Gago, cara, aí conhece Silas aí? Oh, meu Deus do céu. Mas eu sou único. E isso que vai fazer a diferença. Só para encerrar, quando o Douglas falou sobre propósito, sobre essa questão da mala, é interessante que a palavra no hebraico é a palavra ra'á, que é uma palavra assim, como eu sei o que você precisa, está aqui a sua bagagem. Essa palavra, ela é traduzida por provedor. E ela aparece no Salmo 23. O Senhor é o meu propósito, ou seja, Ele sabe tudo que eu preciso, por isso eu não vou sentir falta de nada. Por isso que se eu for para um país quente, Deus tem camiseta. Se eu for para um país frio, Deus tem roupa e agasalho. Amados, quando eu aceitei, tem mais de 10 minutinhos, hein? Tem 10 minutinhos. Então passa mais, porque eu não sabia, eu achava que o casamento era mais tarde. Todo casamento é 8 horas, esse cara marcou às 6 horas. Ou pressa de casar, viu? Está com pressa. Mas eu queria só voltar um pouquinho naquela última pergunta, posso? A questão do sexo. Tem outra pergunta para ele? Não, faz, depois a gente volta. Não tem problema. Então, tá. E aqui tem uma outra, né, que acontece bastante, mas eu creio também que vocês vão entender. Como lidar com os jovens que foram frustrados com a igreja? Mas eu entendo como nós aprendemos aqui, a igreja como um corpo ou a igreja instituição, né? Então, como lidar com esses jovens que foram frustrados? Amados, nós estamos vivendo hoje aquilo que as pessoas, os teólogos têm chamado de desagrejados, ou aquelas pessoas que são contaminadas por uma frase do diabo, que é: você não foi aceito, você foi rejeitado. Bom, primeiro, decepção com igreja, no sentido até de comunhão, todos nós vamos ter. Jesus só tinha 12 pessoas e olha o que ele passou com aqueles 12. Na realidade, eu não vou dizer o porquê, eu vou dar a cura logo. Qual que é o segredo da não decepção? É o teu alvo. Se você olhar para as pessoas, você vai se decepcionar. Tá? Mas se você olhar para Jesus e dizer: caramba, olha o que ele fez por mim, morreu naquela cruz, para que a gente pudesse viver em comunhão. Se você olhar para esse propósito, aí você não vai se importar pelas pessoas. Segundo, você tem que entender que talvez uma área X ou Y, a pessoa do teu lado é mais fraca ou mais forte do que você. Mas somos juntos. Se um cair, outro está em pé para levantar. Então, é essa questão de estar junto que faz a diferença. Sabe a história da formiga e do elefante? A formiga, o elefante passava sempre num lugar, tinha um formigueiro, né? E as formigas se uniram, falaram assim: agora vamos pegar esse cara, chega de destruir o formigueiro. Elas subiram numa árvore, quando o elefante passou, todas elas pularam, né? E começaram a picar o elefante. Aí o elefante faz assim, caíram todas, né? Mas ficou uma presa.
Aí o formigueiro inteiro, vai lá, aguenta firme, derruba ele. É mais ou menos assim, isso, acreditar. Aí ela ficou amiga do elefante. Aí um dia eles passaram numa ponte de cordas, né? E a formiguinha olhou para trás, a ponte estava balançando. Aí a formiguinha cutucou no elefante, você viu só, cara, como é que nós chacoalhamos aquela ponte? Então, é mais ou menos assim, não importa quem faz mais ou quem faz menos, tá, ok? Outra questão muito importante na questão de igreja. A hora que você achar uma igreja perfeita, mas perfeita mesmo, pode procurar Jesus, que você já está lá no céu. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em tratamento, nós estamos em cura. Só que o que acontece? Por que as pessoas saem? Não é porque elas se decepcionaram, viu? Elas saem porque elas não quiseram suportar o remédio. Exatamente. As pessoas, isso acontece muito com a questão da psiquiatria. Tem que tomar um remédio, o psiquiatra fala, ó, não pode parar. Aí a pessoa toma uma, duas vezes, pum, para, não vou tomar mais. Aí volta tudo lá na frente. O psiquiatra deu um remédio errado que me fez mal. Não, o psiquiatra deu o remédio certo, você tomou errado. As pessoas não estão preparadas para o confronto. É simples. Chega aí na João Naves, deixa o sujeito vai te fechar. Você só buzina para ele se tocar, tirar o carro. O cara já para, que foi? Buzinou por quê? Ninguém gosta de ser confrontado. Na igreja, a mesma coisa. A gente tem que pregar assim, existem pecadores lá fora. Você falar, existem pecadores aqui dentro. Eu, pastor? Você não fala na minha cara. As pessoas estão assim, entendeu? Nesse legalismo, as pessoas não querem saber de cura. E a cura, gente, é algo difícil. Todo tratamento tem um começo, tem um meio, mas tem um resultado. Isso faz a diferença. Amém? Gente, Deus abençoe. Desculpa, pastor Douglas, tá? Pastora. Obrigada, pastor Silas. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele? Obrigada, pastor. Pastor Silas é um amigo, gente. Um amigo. Uma pessoa de muito valor e de estima para nós. A Carol está te entregando uma lembrancinha. Muito obrigada. Glória a Deus. E como nós somos uma igreja rica, uma igreja assim abençoada por Deus, nós temos profissionais competentes aqui também, nosso ministério. E hoje eu quero chamar para completar a nossa banca a doutora Lívia, nossa psicóloga. Uhul! Glória a Deus! Amém. Vem completar aqui a nossa banca, o nosso papo reto. Uma mulher sábia, cheia da unção de Deus, gente. Glória a Deus. Pastora, pode voltar lá, retomando aquele assunto. Eu só queria fazer um parêntese. O sexo, ele não é pecado. O sexo é pecado fora do casamento. Então, querido jovem, vale a pena você se guardar, você esperar no Senhor, você ter o seu leito, o seu leito conjugal sem mácula, sem mancha, sem ter, assim, como que eu posso dizer, sem ter sujado a sua alma. Vale a pena você esperar. Espere no Senhor. Porque aquele que comete a imoralidade sexual, o diabo está sempre acusando ele. O diabo tá sempre conseguindo uma oportunidade de falar para ele, né? Você não está aqui na igreja louvando, fala, você aí louvando? Você não estava lá com a sua namorada, né, praticando sexo? E ele vive debaixo de condenação. A pessoa vive debaixo de condenação, não consegue fluir. Por isso que muitas vezes ela não aguenta a pressão, porque não conhece que foi justificada no sangue de Jesus, lavada e remida no sangue de Cristo. Então, ela pode viver em santidade, porque ela já é santa, não entende a graça. E aí, ela fica aceitando essa condenação. E isso vai, assim, só minando e roubando a fé que ela tem no Senhor. E por isso acaba
saindo, entregando liderança, fazendo isso, aquilo, outro, não consegue se desvencilhar. Mas espere no Senhor, porque não tem coisa melhor do que nós vivermos o propósito de Deus para nós. Quem não vive no propósito de Deus não tem paz. Não tem paz. Então, a imoralidade sexual, o prazer, gente, ele custa caro. O prazer custa caro. E a primeira é a condenação, exatamente. Ixi, vocês não pegaram, né? Porque a minha mente ela foi muito acelerada aqui. Eu elaborei aqui e falei comigo mesma. O prazer, ele custa caro. E ele vai impor sobre você uma condenação, um jugo que você não consegue carregar. Por isso que todas as vezes que um casal de jovens comete o pecado da imoralidade, o que sente pós? Culpa, condenação, vergonha, uma sensação ruim. Aí vem aquele pensamento, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Só que esse eu não vou fazer mais isso, você está olhando para você. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós não vamos conseguir. E às vezes alguns caem naquela engano também. Já que eu não consigo parar, então vamos fazer o seguinte, eu vou casar rapidinho, só para resolver o problema. Aí que você cria um outro problema, porque se você se casa pensando apenas nisso, gente, o casamento é muito mais do que sexo. Se você se casa apenas pensando nessa situação ou nessa questão, é a mesma coisa de você querer hospedar no hotel 5 estrelas só por causa do Wi-Fi. Você entendeu? O casamento é um pacote completo, envolve amor, envolve aliança, envolve dedicação, entrega, abnegação, serviço. Então, é muito mais. Não tente resolver um problema criando outro, né? Então, eu aproveito, vou pular aquela pergunta, já puxando o gancho, e aqui vem uma pergunta assim. Olha, como vencer, então, os desejos de querer coabitar com uma mulher? Coabitar, gente. Como vencer os desejos? É interessante porque a pastora citou aqui agora, essa questão do desejo diretamente está ligado ao que nós entendemos por prazer. Gente, ter prazer não é errado. O prazer, ele vem de Deus, sabe? Os hormônios que nós temos, tudo isso foi o Criador que colocou dentro de nós. Agora, não basta apenas eu saber isso, né? Porque eu não posso pensar assim, não, já que foi Deus que colocou, então eu vou desfrutar desse prazer a qualquer hora, com qualquer pessoa e de qualquer forma. Não. Como a pastora disse, existe um padrão para você desfrutar desse prazer que se chama casamento. É Gênesis 2:24, né? Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então, existe um padrão que vem de Deus. Só que talvez o grande desafio, quando a gente fala de prazer, a gente tem que entender, principalmente para um casal de jovens cristãos, solteiros, às vezes estão namorando, como lidar com essa dinâmica e como entender as fases que podem me levar para o abismo. Então, o sexo na vida humana, ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é a fase do desejo, a segunda é a fase da excitação, a terceira fase é a fase do clímax e a quarta fase é a fase da resolução. Na primeira fase, nós entendemos que o nosso primeiro órgão sexual, qual que é o primeiro órgão sexual do ser humano? É o cérebro. Tudo começa aqui, na mente. Então, é essa fase do desejo, né? A fase dos pensamentos, onde você começa a projetar, você começa a planejar, você começa a imaginar. Se você não vigia nessa fase, você cai na segunda, que é a fase da excitação. Então, aí sai do cérebro e vai para o corpo. Você já começa a ter reações. E a segunda fase é mais difícil de lidar com ela do que a primeira. Aí, se você não vigia na segunda fase, que é a fase da excitação, aí você cai no clímax. Cara, o clímax é o ápice. Você já está lá no motel, você já está naquela situação ali muito íntima, muito delicada. E, por fim, vem a quarta e última fase, que é a fase da resolução. Se você é casado, você passa pelo desejo, pela excitação, pelo clímax, e a sua resolução vai ser ter paz no coração. Agora, se você não é casado, a sua resolução vai ser culpa,
medo, vergonha. Então, só existem 2 níveis de resolução. Ou você sente paz, ou você sente culpa. Mas nessas fases do sexo na vida do ser humano, irmãos, qual é a mais fácil de você controlar? É a primeira, é o desejo. Porque se você não controla ela, você já cai na excitação, que é a segunda, às vezes no clímax, e aí de voltar, gente, é difícil demais. Não adianta falar em mistério, eu sou super crente, não tem como, é difícil. Então, a primeira fase é a fase mais fácil de você guerrear, sabe? Porque está aqui no campo de batalha chamado mente. Né? É situação de desejo mesmo. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 4, no contexto ali de Caim e Abel, o que Deus diz para Caim? Caim, o seu desejo está diante de ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Pastor, mas como que eu domino o meu desejo? Que é a primeira fase. Como é que eu faço isso? Aí a gente lembra do capítulo 5 de Gálatas, onde Paulo vai dizer sobre o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, cara. Só pelo poder do Espírito Santo de Deus que a gente tem esse domínio para vencer o que? A primeira fase, que é a fase do desejo, porque tudo começa aqui. Se você vence a primeira fase, você não cai nas demais, e aí está tudo bem resolvido. Pastor Douglas, e eu queria pegar um gancho nisso que você está falando, e é exatamente dessa forma, inclusive perante a ciência, né, assim como psicóloga, eu trabalho pela área cognitivo-comportamental, e o pastor Douglas está falando que tudo, né, começa aqui na mente. E essa abordagem que eu trabalho, por exemplo, que é a cognitivo-comportamental. Como que é um modelo cognitivo? Olha para você ver tanto que faz sentido com o que a Bíblia diz. Né? Porque, segundo o modelo cognitivo, tudo acontece primeiro no pensamento. Por exemplo, uma situação cotidiana, já que a gente está falando do sexo, né? Um desejo, a pergunta que a Deise falou, como resistir à tentação de coabitar com uma mulher? Então, isso é uma situação, um evento que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas esse evento ele vai trazer pensamentos automáticos. E esses pensamentos, nós não temos controle sobre eles, até certo ponto. Mas, depois do pensamento, ele vem uma emoção. Então, o pensamento é que chama a emoção. Por exemplo, se eu penso algo, se eu dou vazão ao pensamento, logo eu sinto emoções. E isso traz um comportamento. Então, como que nós trabalhamos, por exemplo, na terapia? Tudo começa no pensamento. Não é possível deletar pensamento, mas é possível chamar outro pensamento. E a Bíblia já diz isso, porque o apóstolo Paulo, ele diz, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, nisso pensai. Então, até na terapia, a gente usa, né, assim, a psicologia acha que é psicologia, mas, na verdade, é a Bíblia que ensina isso. É possível a gente substituir pensamentos. Se a gente consegue, antes da emoção, já bloquear aquele pensamento, chamando um pensamento puro, santo, real, de acordo com a nossa identidade, e em questão de segundos, nós vamos bloquear aquela emoção e aquele comportamento que seria a consumação do pecado, ele será extinguido. Aleluia! Glória a Deus! Eu achei interessante, mas, gente, esse assunto está rendendo, né? Mas, quando a Lívia falou que não tem como você controlar o primeiro, é verdade, e é tudo, porque nós somos muito instintivos. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu estava pensando aqui, você sentiu o cheiro, você gosta muito de churrasco. E aí você sentiu o cheiro, né, pastor Gênison? Sentiu o cheiro daquele churrasco, daquele churrasquinho. Gente, imediatamente, o que acontece com a sua boca? Já começa a encher de água. Você que provocou isso? Você que quis que a sua boca enchesse de água? Não, exatamente. Foi instintivo. O seu corpo ali, imediatamente, ele já, aquele cheiro, de alguma forma, te lembrou.
te lembrou o churrasco e você, nossa, é o que eu mais gosto de comer. É o primeiro pensamento, é algo que não dá para você controlar. E aí o seu corpo já começa a reagir. Então, até aí, querido, não houve pecado. Você precisa fazer o que o pastor Douglas falou. Cortar e fazer aquilo que a Lívia falou. Substituir o pensamento. Tentar substituir, e aí você vai conseguir fluir. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, e eu acho que vem bem para o jovem, né? Aquilo que você não pode apagar, que você não incendeie. Se você começa... E, gente, e vamos ser bem práticos, todo mundo aqui, né, nós estamos falando de um assunto que, se você não consegue ir ali, quando a gente começa com um beijo, vai gerando outros sentimentos. O que vai acontecer? Então, fogão, se a né? gente... Fogão, liga em cima e esquenta embaixo. Pois é. Então, se a gente não consegue, se a gente não pode apagar, então não coloque fogo. Por isso que quem é solteiro, ele tem que se manter, não pode. Casal, namorado, ficar com garra-garra, com beijo. Gente, não tem como, você não controla. Amém? E controlar também o olhar. A palavra de Deus fala, eu amo esse versículo. São os olhos a lâmpada do teu corpo. Eu achei tão interessante, eu ouvi uma pesquisa que foi feita, olha só, o que eles fizeram. Num shopping, eles colocaram mulheres, algumas mulheres, muito bonitas e bem sensuais. E essas mulheres, elas tinham que procurar casais dentro do shopping. E elas tinham que procurar os casais e passar na frente do homem. E aí, assim foi feito. E depois eles entrevistaram as mulheres, e as mulheres falaram assim, não, ele queria fazer sexo com ela. Porque todos olharam para elas, todos os homens desviaram o olhar e olharam para essas mulheres. E elas achavam que, assim, não, já me traiu, está me traindo. Isso separado, eles ouviram as mulheres, né? E aí depois eles colocaram os homens de frente às imagens das mulheres. Aí a imagem da mulher mesmo, a foto da mulher. E perguntaram, você conhece ela de algum lugar? Não. Você já viu ela? Não, nunca vi. Todos responderam que nunca tinha visto. Ou seja, olha que interessante. Essa é o primeiro, é aquilo que foi o primeiro, é instintivo. O homem é instintivo. Agora, se ele fixar o olhar, eu gosto do que o pastor Cláudio Duarte fala. Aí você já começa a pecar. Aí vai para o outro nível. Olhou, nós mulheres temos que ficar em paz em relação a isso. Agora, fixou o olhar, ficou... O segundo olhar, né? É, o segundo olhar, né? Ficou acompanhando, olhou de novo, ficou de novo. Espera aí, né, gente? Aí, já Dá uns praticamente... cutucão e manda para o gabinete do pastor. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar. Nós podemos, sim, controlar. Amém? Pastor Gênesis, nós estávamos falando sobre casamento, né, como o Douglas colocou, né, que não se deve, né, cobrir um pecado, um erro, uma dificuldade com o casamento. E nessa área mesmo, né, de matrimônio, nós recebemos uma pergunta assim: o que deve fazer um cristão que não deseja se casar? No entanto, a sua família sonha com isso e lhe pressiona para tal. Nesse caso, o jovem deve casar mesmo sendo contra a sua vontade? Eita. O que vocês acham? Vou devolver a pergunta para vocês. Algum Bem, jovem quer dizer? vamos
O apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 7, ali tem acerca do casamento. E ele vai colocar vários versículos a respeito disso que nós estamos falando. Ele vai dizer que... Vamos lá. Ele vai dizer que é bom que o homem pudesse permanecer solteiro. Mas se ele não consegue, que ele se case. Ele vai dizer assim, ó, a partir do versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamentos. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. E ele vai continuar lá no versículo 32, dizendo assim, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para nós que o melhor seria o homem não se casar. O homem, eu falo no sentido gênero humano. Mas, o que você tem que saber é o que Deus tem para você. Qual é o propósito que Deus tem para você? Porque tem pessoas que Deus tem um chamado específico que a pessoa não sente esse desejo no coração. E isso é algo muito pessoal. Não é a família que vai impor para a pessoa, não é a sociedade, porque a gente vive numa sociedade hoje, principalmente para as mulheres, que chega numa certa idade e começa a cobrar. E aí, você não vai casar? Está namorando? E aí, quem é seu namorado? E não sei o quê. E fica uma chatice. É algo assim terrível. A gente tem que entender que tem pessoas que Deus não separou isso para a pessoa não tem esse sentimento, não tem essa vontade no seu coração. Agora, nós precisamos entender que tanto os que casam e os que não se casam, eles vão ter vidas diferentes. Por exemplo, aquele que não se casa, o apóstolo Paulo acabou de falar. Se você não vai se casar, então viva para a obra do Senhor. Se dedique para as coisas do Senhor. Agora, se você vai se casar, você vai ter que se dedicar à sua esposa, para o homem. A esposa dedicar. Não que nós não vamos fazer a obra do Senhor, não é isso. Mas nós precisamos entender que nós somos pessoas individuais. E como indivíduo, a família ela tem que ter essa sabedoria. Eu não vou me casar porque minha família quer. Não. Se Deus colocou isso no seu coração, fique tranquilo. Busque a direção de Deus para a sua vida. E assim, você vai ser feliz da mesma forma, porque não adianta você se casar por pressão das pessoas. Depois você se casa, vai ser frustrado, às vezes não vai conseguir lidar com as situações do dia a dia do casamento, e daí a pouco vem um divórcio. Então é melhor não se casar. Então, eu continuo ainda com o senhor, que um jovem aqui perguntou assim. Gente, perdi a pergunta. One moment, please. Achei. A escolha do seu namorado, esposo, pode influenciar no seu propósito? Totalmente. Muito. Demais. Dá conta, sou. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes, a gente vê jovens que eles ficam com tanto desejo de casar, que ficam procurando. Não tem uma jovem nessa igreja, eu vou para outra. Não tem aqui, eu vou para lá.
o coração da pessoa queima tanto por um casamento, sendo que o Senhor está trabalhando sempre no nosso coração. Todas as áreas da nossa vida, Deus está trabalhando. Ele tem algo a nos ensinar. E muitas vezes, nós não queremos esperar. Nós não queremos pagar o preço. A gente quer tudo para ontem. Para ontem. Sociedade imediatista. E muitas vezes a gente tem visto pessoas que não souberam esperar e pagam um preço muito caro, altíssimo, porque não souberam esperar. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, nós estávamos lendo, ele vai dizer que o homem casou, ele vai cuidar das coisas do lar, então ele vai cuidar da esposa. Aí vocês imaginam, pastor Douglas casa com a Deise, não quer saber de nada de igreja, não quer saber de ministério, mas a Deise, uma moça que está ali na presença do Senhor, quer se envolver, sabe, tem prazer, quer cuidar das crianças. Gente, a Deise vai pagar um preço muito grande por causa disso. Agora, quando os dois estão na mesma visão, quando os dois estão na mesma caminhada, vai fazer toda a diferença. Vão somar esforços. Não vai ser um indo para um lado, o outro indo para o outro, mas todos os dois na mesma direção. Então, o ministério vai fluir, as coisas de Deus vão fluir. Então, você precisa entender isso. Como que é o meu cônjuge? Como que é o meu namorado? O que ele pensa das coisas de Deus? Porque se não tiver, sabe, não vai dar muito certo. Você vai para o sul, ela vai para o norte. Então, isso é muito, sabe, é uma área da sua vida, porque você casa, nós seguimos o padrão do Senhor, amém? Casamento é para a vida inteira. Então, você tem que escolher, sabe, não com base nisso que nós estamos falando aqui, no sexo, não com base naquela química, não porque você acha, sabe, bonitinho, musculoso, isso, sensual, não. Casamento é muito mais do que isso. Casamento é uma vida inteira, sabe? Então, a gente tem que entender que, sabe, parte cultural, aquilo que pensa é a mesma coisa. A gente tem que olhar, indo um pouquinho até mais além, Deise, não só dessa conotação ministerial. A gente vê muitos casais, às vezes, que têm problema por causa de situação financeira. Um é estudado, um tem mestrado, tem doutorado, o outro isso não é preconceito, mas não bate as ideias, não bate, sabe? Então, tudo isso você tem que olhar. Nível cultural, sabe? Questão econômica, os dois são muito semelhantes, diferença de idade muito grande, dá uma diferença. Isso não é preconceito, mas nós temos que ter a sabedoria. Qual que é o propósito, qual que é o chamado que Deus tem para você? Se você não tiver isso muito bem definido, muito bem alinhado, o seu propósito não se cumprirá. Por quê? Porque você vai estar carregando uma mala sem alça do seu lado. Né? E isso Deus não tem para nós. Então, ore, busque a direção do Senhor, veja se os ideais que você quer para a sua vida são os ideais que a outra pessoa também vê como futuro, como alvo para ela, né, como projeto de vida. E aí você não vai evitar muitas frustrações. E o casamento envolve toda uma dinâmica, né? São vários setores, são várias áreas para a gente aprender e desenvolver dentro dessas áreas, né? Como Gênesis vai dizer, portanto, deixará o homem pai e mãe. Isso nos fala de quê? De emancipação. O pastor Gênesis citou aqui a questão de condição financeira, ou seja, para eu casar, eu preciso me emancipar, eu preciso ter a capacidade de me autossuster. E às vezes o jovem quer namorar. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Quem é jovem e tem mais de R$100 na carteira nesse momento? Aí, ó, tem que é isso, hein? Glória a Deus. Depois então, pode pagar o lanche para o pastor Douglas ali na cantina. Aqui, ó, tem a jantinha depois. Prepara aí, Taíla, que o pessoal vai comprar aí os squeezes no final, viu? Aqui, ó, vai ter um lanche aqui no tempo. Aqui? Isso é sério, pessoal. Envolve essa questão financeira, envolve questão emocional, porque dentro do casamento você vai ter que ter inteligência emocional. Situações de conflito, mas as emoções, elas passam, as decisões permanecem, sabe? Vai chegar um momento em que sua esposa vai fazer perguntas que vai te colocar contra a parede, sabe? Aquelas perguntas que você não tem como, você sai do espeto e cai na brasa,
Vocês perguntam, meu bem, você acha que eu tô gorda? Aí você pensa assim, não. Ou eu falo mentira e peco, ou eu falo a verdade e morro. Sabe? Mas Deus te dá sabedoria, e você fala, meu bem, você é a mulher mais linda do mundo. Né? Vou te pagar a academia. Por isso que você falou isso? O que é isso? Não, eu disse que você é a mulher mais bonita do mundo, porque no meu mundo só existe você. Ai, que lindo. Muito bom. E Então, eu conheci um casal dentro da igreja. Eles se conheceram dentro da igreja. Ela de poder aquisitivo muito alto. E ele, uma pessoa, um trabalhador normal, simples como eu. E ali na igreja, né, aquele negócio, a mulher querendo casar e o cara também doido. Opa, que será? E aí, de repente, um dia, né, aquela coisa toda, olha para o irmão do lado, olha para a irmã, olharam e, opa, e casaram. Gente, o casamento não durou um ano. Não durou um ano, porque os lugares que aquela mulher frequentava não batia, totalmente diferente. O estilo de vida daquela mulher era totalmente diferente daquele homem. Com um ano de casado, separaram, julgo desigual. E Nós assim, falamos isso no curso de noivos. Né? ia citar o curso de namoro, né, que nós ministramos aqui na igreja, e algo louvável tem acontecido, que os jovens da nossa igreja, eles têm estado assim, ó, com os olhos bem abertos, né? E quando chegam para nós assim, o que vocês acham de fulano? Vou começar a orar. Aí eu falo, você já olhou, né, todos os pontos, a cultura, o estilo, a família, tudo mais? Aí fica assim, não, vai no tempo de oração, vai dar tempo. Aí, então, beleza. Então, ore, né? E isso, assim, durante o curso, o que mais acontece são jovens chegando para nós no final e falando assim, olha, nós terminamos. Aí eu, what? Né? Aí fala um motivo, porque no decorrer do curso, nós vimos que somos incompatíveis. Nós temos sonhos e projetos diferentes. Os nossos propósitos estão distintos. Então, assim, terminam ali o relacionamento de uma forma consciente, saudável, né, e continuam na presença do Senhor. Porque é o que mais acontece, casalzinho de jovens termina um namoro, um sai da igreja. Mas aqui não acontece isso, vocês sabiam disso? Os casais, eles veem, né, incompatibilidade assim, de propósitos, de projetos futuros, e eles têm, nossos jovens são muito maduros. Glória a Deus por isso. E ainda eu chego, Espera aí então... só um minutinho, Deise. Faça a seguinte pergunta. Tal pessoa, ela vai agregar ao meu chamado? Vai me ajudar a cumprir o propósito de Deus, o propósito que Deus tem para mim? E eu vou conseguir também agregar ao chamado dessa pessoa? Lá no meu quarto, eu mandei fazer, tem uma foto minha e do Ricardo, e eu coloquei a foto mais opaca e coloquei algumas frases em cima da nossa foto. E a primeira frase é: fomos unidos no Senhor para um propósito maior. Então, você jovem precisa ter esse entendimento. Essa pessoa vai te ajudar a cumprir um propósito maior. É uma pessoa que te puxa para frente, né, que te eleva no sentido espiritual. Não estou falando, né, questão material. Os jovens estão entendendo, amém? Então, faça essa perguntinha. Está disposta a caminhar com você, né, independente do propósito. E ainda, né, essa pergunta, Douglas, você acha que chame um casal aqui que formou do curso para responder? Acho legal. Hã? Acho legal, não sei se vocês vão querer vir. Deixa eu ver. Brincadeira, você pode responder. Foi a questão da prova final, que foi a seguinte pergunta: existe tempo do namoro para o casamento? Legal, né?
não existe um tempo padrão, né, previamente definido. Você tem que casar dentro de tanto tempo. A orientação que a gente traz, em primeiro lugar, são dois extremos. O primeiro deles é jovens que se conhecem hoje, e aí na outra semana viram, pastor, não, estou querendo marcar o casamento para o mês que vem. Eu falei, cara, nem você se conhece 100%, quanto mais alguém que você encontrou mês passado. Tipo assim, peraí, você nem viveu, como a pastora já disse uma vez, as 4 estações juntos, porque uma coisa é você viver com a pessoa no verão, mas o tempo do inverno chega, cara. Sabe? Então, você precisa conhecer a pessoa, tem que ter muito diálogo, como a Deise diz muito no curso de namoro, né? O namoro tem que ser com olhos abertos, porque depois que você casa, você tem que fechar os olhos. Então, é um tempo, você tem que conhecer, tem que ter um tempo de qualidade, sabe? Agora, tem casal também, gente, que, pelo amor de Deus, quer namorar 10 anos. 10 anos, 12 anos de namoro, e às vezes fala, né, com a boca cheia, como se isso fosse um troféu. Misericórdia, filho. Meu Deus do céu. Eu, por exemplo, quando encontrei a mulher da minha vida, eu vou ficar enrolando 10 anos para casar? Não sou bobo, não. Então, esse negócio aí de conhecer hoje, quer casar mês que vem, daqui a 3 meses, não dá certo. Mas também esse negócio de enrolar demais, sai fora desse camarada. Tem de passar por todas as estações. Todas as estações. Eu quero fazer uma pergunta. Mas o jovem e a jovem começaram a namorar. Aí passou 1 ano, passou 2 anos, eles não têm condições de casar, ué. O que faz? Eu respondo com uma questão que aconteceu na turma de namoro. Olha só, gente. Justamente, nós estávamos falando sobre essa questão de tempo de namoro, e esse casal já havia um tempo, e eles não viam assim a condição de casar, né? Não dava, estava no meio, condição financeira de casar, estavam ali no meio. Tipo assim, eu caso ou eu paro, porque já tem bastante tempo de relacionamento. E o que aconteceu? Esse casal decidiu interromper o namoro, cada um buscar a sua qualificação, a sua independência financeira, e chegaram para nós falar, olha, né, se for da vontade do Senhor, né, que venhamos nos casar, né, um dia, nós estaremos fitos no propósito de Deus para nós, mas agora nós decidimos encerrar o nosso relacionamento. Isso é uma resposta de um casal aqui da igreja que fizeram isso. Mas é por isso que o jovem também tem que, desde cedo, aprender a trabalhar com planejamento. Isso. Talvez a gente não aprenda isso dentro de casa, mas isso é fundamental para a nossa vida. É por isso que, se eu tenho consciência de planejamento, antes de iniciar o namoro, eu já vou ali, poxa, eu sei que não vou casar daqui a 3 meses, mas também eu não vou enrolar a moça durante 10 anos. Então, eu já tenho que ter um planejamento prévio. Poxa, eu já estou na faculdade, eu vou me formar em que data? Poxa, eu já estou vislumbrando uma profissão, algo mais sólido, né, que me garanta uma estabilidade. Ou eu não estou nem trabalhando e nem querendo saber de estudar. Poxa, então não comece a namorar, não. Você, rapaz, se você não quer trabalhar, se você não quer estudar, não comece a namorar com a moça, senão você vai estragar a vida dela. Não tire ela da casa do pai dela para dar menos do que ela tem hoje, mas que seja do mesmo nível para melhor. Isso é responsabilidade, maturidade. Para relacionamento tem que ter planejamento, responsabilidade e maturidade. Isso é fundamental. Só dando um testemunho meu, pessoal, isso que o pastor Douglas falou é muito importante. Como eu disse para vocês, eu, no início, né, não vendo lá cristão, eu sou o primeiro namorado da minha esposa, ela também. Só que ela morava aqui em Uberlândia, eu morava em Belo Horizonte, e o nosso namoro era de final de semana, uma vez por mês, às vezes ficava um pouco mais, um pouco menos. Mas quando nós quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós falamos, olha, eu cheguei para ela, a Valéria até dá o testemunho, ela achou que ela me perderia para Cristo, porque eu cheguei para ela e falei, olha, a partir de agora, nós vamos viver assim, assim, eu quero vida reta, eu quero viver para o Senhor, eu quero, sabe, fazer aquilo que agrada o Senhor. Então, ela já estava indo na igreja aqui. E aí nós resolvemos, nós ficamos noivo. Depois, eu conheço a Valéria desde os 12 anos de idade. Comecei a namorar com ela com 18.
E aí, com 24, eu aceitei Jesus, com 25, nós nos casamos. Eu não tinha uma condição, pastor Douglas, de dar a mesma condição financeira que ela tinha dentro de casa, que o pai dela tinha. Eu não tinha. Eu tinha 24 anos, era concursado da aeronáutica, recebia um salário razoável, mas não era suficiente para eu dar o mesmo padrão que ela tinha. Mas eu cheguei para ela e falei o seguinte, falei, olha, eu não posso te dar o mesmo padrão de vida que o seu pai te dá, mas eu estou disposto a trabalhar, a lutar, a estudar e a conquistar. Se você, Tinha um planejamento, né? se você quiser, nós vamos crescer juntos, nós vamos lutar e vamos vencer. Você quer? Ela falou, eu te amo, você é a pessoa da minha vida, e nós vamos crescer juntos. E daí, queridos, só para vocês entenderem, nós mudamos. Isso que o pastor Douglas falou é muito importante. A mulher, principalmente, tem que avaliar isso. Se você está namorando um cara, que o cara não quer trabalhar, que o cara não quer estudar, o cara não quer crescer, você já pode tirar o pé do acelerador aí, ó. Sai fora, que é furada. Se esse cara hoje começa a trabalhar, daqui a 3 meses, muda de emprego, está no outro serviço, porque foi mandado embora, aí fica mais 3 meses no outro. Tem um cara que não... E aí, gente, nós fomos lutando, batalhando junto. Nós moramos, quando ela mudou para Belo Horizonte, os nossos móveis eram móveis usados. Móveis usados. Mas, para a honra e para a glória do Senhor, Deus tem nos dado do bom e do melhor hoje. Mas isso sabe por quê? Porque a gente tinha propósito. Nós sabíamos aonde nós queríamos chegar. Eu não estava chamando ela para uma aventura. Isso faz toda a diferença. Quando nós temos propósito, nós sabemos aonde nós queremos chegar, quem nós somos em Cristo, aí as coisas vão avançando normalmente. Nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, ou nós deixamos marcas nas pessoas ou deixamos manchas. O que você quer deixar? Se você quer deixar marca na vida de uma pessoa, esteja aliançado com o Senhor, com um propósito com o Senhor. E isso vai romper na sua vida. Agora, tem pessoas que não, quer deixar mancha. Namora com uma, garra, amassa, beija. Se ela deixar, vai para os finalmente, pega outra, namora com outra. Isso vai deixando feridas, como a pastora falou lá, sobre, né, a parte de sexualidade. É interessante, desculpa, Liv. Quer falar primeiro? Pode falar. Não, assim, eu queria fazer, na verdade, um elogio, né? Porque assim, eu estou impressionada com a qualidade dessa conversa. E assim, como eu gostaria de ter tido essa oportunidade quando eu era jovem. Então, assim, a riqueza de cada comentário, assim, eu estou segurando aqui as lágrimas e eu queria deixar uma mensagem para você, que vocês não percam isso que vocês estão ouvindo, porque isso aqui, gente, isso aqui faz a diferença. Não só na sua geração, mas em todas as gerações que vão vir depois de vocês, porque são orientações, são informações, que não são apenas condizentes com coisas espirituais, mas, olha só, uma vida com propósito, sobre a sexualidade, sobre a orientação de namoro. Então, assim, que privilégio um jovem ter a oportunidade de ouvir isso e ter pessoas assim que aconselham. Isso faz toda a diferença, porque quando um jovem, às vezes, não tem uma oportunidade como essa que vocês estão tendo, vocês são escolhidos, viu? Vocês estão recebendo um presente. Vocês que estão aqui, vocês estão recebendo uma pérola. Porque, muitas vezes, quando a gente não tem oportunidades como essa, às vezes a gente precisa passar por tanta coisa difícil, por tantas consequências, por, às vezes, uma falta de um momento como esse. Momentos como esses que a gente vive enquanto igreja, enquanto célula. Então, por favor, em nome de Jesus, guardem isso, propaguem isso, ensinem isso. Isso aqui é uma riqueza, é um presente de Deus, cada palavra, cada comentário. Eu estou impressionada, eu acho que eu sou suspeita, né, para falar assim, da IBA, essa conferência
Gente, isso aqui é um tesouro, é um presente do céu. Então, vivam isso, guardem isso e propaguem isso para outros jovens. Amém? Eu queria contar rapidamente também nosso testemunho, porque quando eu e o Ricardo, nós namorávamos, nós pensávamos em casar? Pensávamos. Mas, por 2 anos, nós não estabelecemos uma data. E os 2 anos passaram, muito rápido. E aí a nossa ficha, como ele gosta de falar, caiu. Nós precisamos estabelecer uma data. Porque se nós não estabelecermmos um alvo, o que os pastores falaram, vai passar 3 anos, 4 anos, mas para os casais que vivem em santidade mesmo, não consegue também não. Ficar muito tempo namorando, enrolando, não. E nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu falo para isso, nós conseguimos viver, nós casamos virgens, para a honra e glória do Senhor. Mas nós estabelecemos um prazo. Nós vamos casar em tal data. E quando nós estabelecemos a data, nós não tínhamos condições financeiras, nós não tínhamos nada, nem uma colher de pau. Porque, às vezes, Deise, né, pastor Gênison, Lívia, pastor Douglas, o jovem, ele fica esperando, o jovem de hoje, ele quer ter tudo primeiro. Vai casar nunca. Para depois casar. Aí, não, eu vou comprar minha casa, eu vou comprar meu carro, eu vou primeiro ter isso, eu vou primeiro ter aquilo, eu vou primeiro ter o trabalho dos meus sonhos. Formar o curso de medicina primeiro. A vida vai passar, vocês vão ficar quase que velhos e não vão poder dizer nós conseguimos juntos. Então, nós não tínhamos uma colher de pau. No dia do nosso casamento, sabe o que nós tínhamos? Eu tinha alguns panos de prato, um edredom, pano de prato, edredom, as roupas do corpo, e nós tínhamos comprado a cama e o colchão. E foi o Ricardo que comprou, é claro, a cama e o colchão. Estava preocupado com isso. Gente, falta Pode a cama. faltar tudo, mas a cama e o colchão não, né? E detalhe, não tinham televisão. Gente, não tinha. Gente, eu estou falando com vocês a verdade. A mais pura e tenra verdade. Então, aconteceu isso. E o Senhor, nós oramos. O Senhor nos deu tudo. Tudo, tudo, tudo. É claro, nós tínhamos alugado, né, a casa. Nós já tínhamos alugado, mas a gente... Só isso que nós compramos, a cama e o colchão. Levei as roupas... O que eu falei para você, eu levei as roupinhas do corpo, ele também levou as roupinhas do corpo, não. A mala, né, as roupas que nós usávamos. E o Senhor foi suprindo. O Senhor foi dando, nós fomos trabalhando. O Senhor me tirou de um emprego, que eu não ganhava quase nada mesmo. E foi me prosperando. Gente, quando nós tomamos uma decisão de nos casarmos, e está tudo conforme tem que ser, o Senhor está abençoando, sabe, a união, está debaixo de bênção, debaixo de propósito. O Senhor abençoa, o Senhor prospera, porque casamento é a coisa mais linda, é uma aliança, e nosso Deus é um Deus de aliança. Então, o Senhor prospera, Ele vai prosperando, você vai conquistando ali junto com a pessoa. Então, você não precisa ficar 5 anos esperando para casar, até você se formar. Eu estudei, gente, quando eu casei com o Ricardo, eu só tinha o 3º grau. Eu fui estudar, eu casei e fui estudar depois. Né? Nós ficamos 7 anos sem ter filhos, isso é totalmente possível. E a gente foi
agregando ali, nós fomos estudando, né? Eu não estou falando para você fazer isso. Você está entendendo? É um testemunho de fé, mas o que eu estou dizendo, se é a pessoa, se tudo isso que foi falado aqui, você já discerniu, já teve o discernimento em relação à pessoa, o que você está esperando para marcar o casamento? Marque a data. E vai tomando postura. E o Senhor vai te abençoando. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao fim do nosso papo reto. Passa tão rapidinho, né? Nós queremos agradecer a vocês. Alguém quer fazer alguma consideração final? Nós temos alguns segundos. Trum, pum, trum, pum. Não, Jovem, amém? viva com propósito. Propósito faz toda a diferença na sua vida, todas as áreas da sua vida. Se você tiver um propósito, você vai, você vai entender. Quando a gente vive com propósito, tudo tem propósito. Vocês conseguiram entender a frase? Quando a vida tem propósito, tudo tem um propósito. A pessoa que você conhece, o local que você trabalha, a igreja que você congrega, tudo tem propósito. Onde Deus te plantou tem um motivo, tem um propósito. Então, que nós possamos, né, cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Né? O Senhor nos chamou para nós fazermos a diferença em todos os lugares que nós tivermos, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Cumpra, né, o propósito, o chamado de Deus na sua vida, e você vai ser bem-sucedido em todas as áreas, né? Eu ouvi uma frase essa semana de um escritor britânico que ele disse, que até postei hoje no Face, que a vida ela é muito curta para ser pequena, né? Então, Benjamin Disraeli, um escritor britânico, a vida é muito curta para ser pequena. Se nós não temos propósito, você vai viver uma vida, sem rumo, sem sentido, sem saber aonde que você vai chegar. Então, Deus tem um plano e um propósito para todos nós. Se você não sabe qual o seu propósito, busque ajuda, compartilhe com o seu pastor, compartilhe com o seu líder, ore, peça ao Senhor que Ele tem plano e propósito para todos nós, de forma específica. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor? E nós, do IBA Jovem, queremos agradecer vocês, entregando uma pequena lembrança. Muito obrigada, pastora, pastor Douglas, pastor Jenison, Lívia, muito obrigada. Foi muito rico a nossa tarde. Glória a Deus pela vida de vocês, pelo conhecimento que Ele tem dado a cada um. Nós agradecemos. Glória a Deus, amém? Então, agora nós vamos para o intervalo. Nós temos cantina, temos salgados. Ali, fique à vontade. E às 19h30 nós voltaremos com o encerramento da nossa conferência. Fique à vontade. Uhul!